Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitastes força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Oremos. De fato, o teu nome é magnífico, Senhor. E essa canção expressa por Davi é uma canção que também nós nos apropriamos quando nós, de fato, conhecemos verdadeiramente o Senhor. Por isso, fale ao nosso coração, para que aprendamos desta palavra os ensinamentos essenciais para vivermos como cidadãos do reino aqui nessa terra, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Nós também temos pessoas que admiramos tanto, não é mesmo? Pessoas que por ela nós nos doamos, por ela nós nos sacrificamos. O que ela precisa, nós estamos sempre prontos ali para poder servir. Porque aquela pessoa é muito especial para nós, não é mesmo? E quando nós passamos a falar dessa pessoa, nós sabemos que às vezes tem os seus erros, suas falhas, mas nós só conseguimos falar as suas boas características. Nós só falamos da grandeza que aquela pessoa é e daquilo que ela representa para nós. Nós passamos a contar às pessoas a beleza de amar e de ter alguém tão especial em nossa vida como aquela pessoa. Davi está fazendo a mesma coisa aqui. Davi, ele está olhando, contemplando, admirando aquilo que ele não apenas conhece, mas por aquilo que ele experimenta. E ele traça aqui um louvor magnífico ao Deus magnífico que ele servia. Ele experimentava a grandeza de Deus e por experimentar a grandeza de Deus, ele passa a proferir com os seus lábios uma canção, um louvor de adoração ao Deus soberano, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Essa canção era uma canção a ser cantada por todos aqueles que precisavam experimentar de um Deus que cuida e que zela do seu povo. Muitas pessoas tendem a olhar para esse salmo e às vezes dá ao salmo uma voz que ele não está dando. Como assim? Muitas vezes nós vemos pessoas pregando, falando e usando esses salmos para falar do homem, para colocar o homem em um certo grau de um pedestal que ele não tem. E o que nós vamos perceber aqui hoje, queridos, é que este salmo é um salmo que fala assim do homem, mas antes fala de um homem que é perfeito. Esse salmo é um salmo messiânico, esse salmo aponta para Cristo. E quando nós passamos a entender este salmo à luz daquele que haveria de vir, e que Davi já sabia e tinha noção de quem ele seria, nós passamos a compreender que este salmo exalta apenas um nome de Deus. E é isso que nós vamos meditar, é nisso que nós vamos pensar. A estrutura desse cântico apresenta aqui uma introdução e uma conclusão. Verso 1, a parte A: ó Senhor, Senhor nosso, como
é magnífico o teu nome em toda a terra. E se repete na conclusão, verso 9. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Aqui nós já temos o clímax do que de fato é essa canção. Essa canção é para a magnitude do Deus a quem Davi estava expressando esse louvor. Então, o tema aqui é sobre o magnífico, o majestoso, o glorioso nome de Deus. E diante dessa introdução e conclusão, nós temos a estrutura da divisão do cântico. Esse cântico, em primeiro momento, tomando o primeiro verso, parte B, e o verso 2, ele exalta a majestade de Deus na criação. Depois, do verso 3 ao verso 5, ele vai nos falar sobre a insignificância do homem. E no verso 6 e 8, ele vai falar do domínio do homem restaurado. O domínio do homem restaurado. Vejamos o que esta canção pode nos ensinar. O magnífico Deus, em primeiro lugar, ele é contemplado aqui por aquilo que ele é e faz em toda a sua obra de criação. O primeiro verso, ó Senhor, Senhor nosso. Veja que nós temos aqui uma repetição do nome do Senhor. Ó Senhor, Senhor nosso. A mesma repetição que nós encontramos no verso 9. E toda repetição nas Escrituras é para chamar a nossa atenção, pois algo ali está sendo dito com um significado profundo. Quando nós olhamos para o Senhor, Senhor nosso, nós vamos perceber que o primeiro Senhor aqui, ele está em letras maiúsculas, garrafais, e aponta para um nome de Deus, que é Yahvé, o Eu Sou. Lembra quando Deus se apresenta a Moisés, ele diz, eu sou o que sou. Então, Yahvé, eu sou Deus. Eu sou Deus. Agora, o segundo nome não está em letras garrafais, ele não está em letras maiúsculas. Refere-se a um outro nome do Senhor. Aqui no hebraico é Adoni, que é a mesma raiz para o Adonai. E expressa aqui agora a realidade de autoridade. Ou seja, esse Senhor é Deus. Esse Senhor é o Deus da autoridade. É o Deus Todo-Poderoso. Agora perceba que há um pronome aqui, e esse pronome ele está sufixado ao Senhor. Ou seja, esse pronome está dizendo que esse Senhor, que é Deus, esse Senhor, que é o Senhor da autoridade, ele é nosso. Mas quem está falando aqui é Davi. E Davi, ao falar que esse Senhor é nosso, usando o plural para dizer que ele não é apenas de Davi, mas é nosso, em primeiro momento ele está falando ao seu povo, o povo de Israel. Está dizendo que esse povo, ao cantar sobre esse Senhor é deles. Mas isso também serve para nós, porque também é uma canção nossa. Esse Senhor também é um Senhor nosso. E aqui Davi está nos levando à ideia da unidade que nós temos com Deus. Em Deus nós estamos unidos, por isso Ele é nosso. Não nosso como a propriedade nossa, é nosso porque Ele nos tomou como sua propriedade. E nós que pertencemos a Ele, podemos expressar com convicção que esse Senhor, de fato, é o nosso Deus. Ó Senhor, Senhor nosso. E Davi vai mostrar aqui, agora, a magnitude de Deus acima de toda a sua criação. Pois o texto diz, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Davi chama a olharmos para a magnitude do nome de Deus. E quando depois ele conclui aqui no primeiro verso, pois puseste nos céus a tua majestade,
ele está mostrando a imensidão do nome de Deus. É um Deus que tem um nome acima de todo nome. É um Deus que tem um nome que perpassa até mesmo a sua criação, pois foi Ele que criou, foi Ele que do nada fez todas as coisas existirem pela sua palavra. É esse Deus que criou, é o mesmo Deus que mantém o seu nome acima de todas as coisas, para expressar que esse Deus não apenas cria, mas governa todas as situações existentes neste mundo, inclusive daqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. Esse Deus é o Deus majestoso, porque Ele é o Deus que governa. Esse Deus é o Deus majestoso, porque Ele tem autoridade. Esse Deus é o Deus majestoso, porque Ele está no percurso da história, controlando todos os atos existenciais. Esse é o Deus que Davi exalta, que Davi engrandece, que Davi contempla. E isso é muito interessante, queridos, porque Davi está mostrando, inclusive, para o povo de Israel, ao cantar essa canção, que esse Deus é o único Deus. As outras nações, assim como o povo de Israel muitas vezes queria se aproximar daquilo que eram as outras nações e adorar os deuses que eram os deuses das outras nações, Davi indiretamente está dizendo que é esse que é o único Deus criador, sustentador de todas as coisas. Não é um Deus criado pelas mãos humanas. Como o Salmo 115, os versos 5 a 7, vai nos dizer, não é um Deus criado que tem boca e não fala, que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, e som nenhum sai dessa garganta. Não é esse Deus a quem Davi está expressando louvor, porque esse Deus é o Deus criado pelo homem, o Deus que cria o homem. Ele sim é um Deus vivo e verdadeiro. A Ele o eterno louvor, como cantamos aqui. E o nome do Senhor, queridos, ao ser expresso aqui, é para mostrar que esse nome não apenas tem poder, mas esse nome é a essência do caráter daquilo que Deus é. Esse nome é magnífico em toda a terra. Mas a primeira referência que Davi vai fazer aqui é uma referência, inclusive, messiânica. Quando você vai para Filipenses, capítulo 2, lá no verso 9, naquela canção sobre o estado de humilhação e exaltação de Cristo, quando é dito para nós que Cristo foi exaltado pelo próprio Deus, diz que Deus daria a esse Jesus Cristo o nome que estaria acima de todos os nomes. E que todo joelho se dobraria diante desse nome. Esse Jesus Cristo foi humilhado, foi exaltado. E agora esse nome é magnífico como é o nome de Deus. Então perceba a primeira referência messiânica no Salmo. Pois puseste nos céus a tua majestade. Quando nós vamos lá para Gênesis, nós vamos ver que Deus, no primeiro ato criacional, que é revelado para nós e narrado para nós por Moisés em Gênesis, Deus vai criar a luz. Mas quando nós olhamos o fluxo da narrativa sobre os dias da criação e o que Deus vem criando, nós percebemos que os luzeiros que vão governar o dia e a noite só vão aparecer no quarto dia. Entre o primeiro dia e o quarto dia, Deus já disse que houve tarde e manhã. Mas como a manhã era sustentada? Como essa manhã tinha luz? Que luz era essa? Apocalipse 22 vai dizer para nós. Quando diz lá para nós que João viu um trono
E naquele trono ele vai ver a majestade de Deus. E ele vai descrever que agora aqueles que estarão diante desse trono não precisarão mais dos luzeiros. Sabe por quê? Porque a luz que vai reinar é a luz da glória de Deus. Deus na criação já demonstra a sua glória ao fazer a luz, mas somente no quarto dia trazer os luzeiros que vão governar a luz. E à noite, para dizer, a minha glória é essa glória que ilumina, que clareia, que é a luz para todos os homens. Lembra do Evangelho de João? Como pregamos aqui no domingo passado, Jesus é reconhecido como a luz que ilumina o coração do homem. O coração obscuro do homem, o coração sujo do homem, o coração depravado do homem recebe luz. E essa luz que ele recebe é a luz de Jesus. E não só isso, essa luz agora que o homem recebe na salvação é a luz que evidencia a glória, porque é a habitação da glória de Deus em nós, na pessoa do Espírito Santo. Veja que o Salmo, ele não é uma canção no saltério jogado ali para nós lermos de qualquer forma, mas é um salmo para apontar para toda a Escritura, pois toda a Escritura fala da pessoa de Jesus Cristo. Davi, aqui, vai fazer na sequência um contraste muito interessante. Ele vai fazer um contraste da majestade de Deus, e ele nos leva a louvar, a um louvor agora, que nasce do coração de uma criança. Mas perceba no verso 2, que essa criança, inclusive, é uma criança que está amamentando. É uma criança ainda de colo. Como uma criança de colo, que ainda não fala, que apenas faz ruídos, pode louvar. E mais ainda, veja o verso. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitasse força por causa dos adversários, para fazeres emudecer o inimigo vingador. Veja, Davi, ele mostra a majestade de Deus, agora aponta para a pequenez do homem, ao olhar para a criança, mas vai dizer que mesmo essa criança que não fala, que é dependente do pai e da mãe, que ainda amamenta, que ainda é criança de colo, ela expressa um louvor a Deus, mas um louvor que inclusive acalma a alma e também é um louvor para poder lutar contra os adversários. E aqui Davi está dizendo que essa força do pequenino, ainda de colo, de peito, que expressa um louvor, é porque Deus usa as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, as sábios. Porque Ele é Deus. Ele usa o pequenino para poder lutar contra os adversários e vencer. Ele usa uma criança de colo e suscita força para poder acalmar o coração desesperado. Tudo isso porque Ele é Deus. Aqui também faz referência à pessoa de Cristo. Sabe por quê? Isaías, lá no capítulo 9, vai dizer para nós: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Lembra quando Jesus nasce? Herodes fica sabendo que esse Jesus é o tal Messias que poderia vir, e ainda menino, ainda de colo, Herodes vai mandar homens matar todas as crianças, com o intuito de matar esse que estão dizendo que possivelmente é o rei dos judeus. Ainda menino.
Jesus já era exaltado como rei. E esse pequeno menino, dependente da sua mãe, ainda de colo, amamentando, ele tinha força para mostrar a grandeza e a essência daquilo que ele foi criado para ser. Ele era Deus. Por isso que o salmista, ele contempla a majestade de Deus, olha para o pequenino e diz que Deus é tão grande, é tão poderoso, é tão magnífico, que usa inclusive as crianças. Vocês entenderam por que nós damos tanta ênfase à criança participar do culto? A criança, ela tem condições de ouvir a voz de Deus, porque não tem a ver com o conceito pedagógico da idade da criança entender ou não o que está sendo pregado, mas tem a ver com aquele que aplica a palavra no coração da criança, que perpassa toda a conjectura pedagógica e aplica como ele quer, o que ele quer, para poder fazer da criança não apenas a beleza da pureza de um pequeno, mas para mostrar a grandeza daquilo que ele é, ao comunicar sua palavra, inclusive a um pequenino. Lembra quando Jesus vai entrar em Jerusalém? Lá em Mateus 21, quando Jesus vai para a sua entrada triunfal, há uma multidão adorando. E naquela multidão há crianças. As crianças estão adorando o Rei dos Reis, montado no jumentinho, adentrando em Jerusalém como rei para reinar. Aquelas crianças estavam louvando. Isso porque, quando você olha Mateus 19, você tem o próprio Deus dizendo para não desembaraçar as crianças, mas para que ela pudesse vir, porque dos tais é o reino dos céus. E agora essas crianças também estão na multidão, louvando, hosana ao que vem em nome do Senhor. Essas crianças estão dizendo, bendita a salvação que veio, bendito o Salvador que chegou, bendito o Salvador que veio para salvar. Essas crianças estão louvando. E isso trouxe algo complexo ao coração dos fariseus. Porque eles viram aquilo e disseram, Senhor, como pode elas cantarem? Como pode essas pessoas adorarem? Como pode ser esse Jesus? Porque ele está montado no jumento entrando em Jerusalém. Não é esse Jesus que nós esperávamos. Mas Jesus usa as coisas fracas do mundo para envergonhar as sábias. Porque ele é Deus. E o Salmo 8, ele aponta para essa realidade de quem Jesus é. Então a criança, ela tem uma importância no culto. Eu não sou favorável a tirarmos das crianças o privilégio de ouvir a voz de Deus. Se elas podem sentar e adorar, elas podem também sentar e ouvir o que Deus tem para elas. E quem vai aplicar a palavra no coração delas não sou eu, nem é você, mas é o Espírito Santo de Deus. E ele é poderoso para inculcar no coração dela a realidade daquilo que ele é. Queridos, agora nós olhamos para o texto e vemos um contraste na sequência que vai mostrar a grandeza do homem, a grandeza de Deus e a insignificância do homem. A significância do homem está expressa agora nos versos de 3 a 5. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, as estrelas que estabelecestes, que é o homem para que deles te lembres, e o filho do homem para que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Em comparação com a majestade de Deus na criação, Davi leva o homem à sua insignificância. Ele começa o verso 5 dizendo, verso 3 dizendo, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas estabelecestes, e eu olho para o homem, eu me pergunto, o que é o homem?
quando eu olho para a magnitude daquilo que o Senhor é e faz. Eu olho para o homem e me pergunto o que é o homem. Eu olho para mim mesmo, Davi, e pergunto o que eu sou diante da grandeza do que o Senhor é. Davi leva o homem à sua insignificância. A ideia é que enquanto ele está olhando para a criação, compara o seu Criador, o homem. E o resultado é que o homem não é nada. Ele usa aqui, inclusive, uma linguagem antropomórfica. O que é a linguagem antropomórfica? É quando nós damos a um ser divino características humanas. Veja que o texto diz que ele contempla as obras do seu dedo. Aqui, ele vai trazer a grandeza da forma criacional de Deus ao dizer que Deus cria com dedo. Mas Deus não tem dedo, não tem mãos, ele não tem corpo. Então, por isso, ele usa essa linguagem somente para escancarar a grandeza de Deus e a pequenez do homem. Eu olho, eu contemplo, eu vejo e eu pergunto: que é o homem? Que é o homem? Que é o homem para que o Senhor lembre dele? Que é o homem para que o Senhor possa visitar? Se somos menores do que sua criação, que o Senhor fez com o dedo, imagine diante do Senhor. Por que o Senhor lembraria de nós? Porque o Senhor nos visitaria. E a resposta do salmista é: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Em outras versões aqui, é anjo no lugar de Deus, dizendo: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que anjos, e de glória e honra coroaste. Mas na versão que nós estamos adotando, e também na versão NVI, a tradução dada é para Deus, por conta do termo hebraico usado para dizer o nome, que é Elohim. Ou seja, Elohim é Deus. Contudo, quando nós vamos para Hebreus capítulo 2, nós vamos encontrar Hebreus, como nós lemos aqui na liturgia, falando de anjo. A Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, vai adotar anjos. Isso tem problema? Não. O texto só quer mostrar para nós que, ao comparar o homem e Deus, o homem é menor. Porque Deus é criador, o homem é criatura. Mas a ênfase que Davi quer mostrar aqui, que apesar de tudo isso, Deus vai coroar e glorificar esse homem que é pequeno, que é nada. E ao falar sobre isso, Davi está também apontando para Cristo. Mais uma referência messiânica. Sabe por quê? Porque o homem, quando foi criado, ele foi criado à imagem e conforme a semelhança de Deus. Ele aponta, inclusive, aqui para a obra da criação. Contudo, esse homem pecou, esse homem falhou, e esse homem foi reduzido a nada. Mas há uma promessa estabelecida na pessoa de Cristo, como aquele que haveria de vir. E quando ele viesse, ele traria ao homem salvação. Então, quando Davi está dizendo que é o homem, para que o Senhor lembre dele, ele referencia o homem agora na condição atual de depravado. E ele está dizendo, esse homem agora, mesmo depravado, ele vai ser coroado. Primeiramente, Davi vai apontar para a pessoa de Cristo, porque ele veio na figura humana, ele assumiu o corpo humano, e ele foi coroado, como nós referenciamos aqui em Filipenses capítulo 2, ele foi coroado para coroar. Ele foi coroado para salvar.
Por isso que o texto vai dizer, porque o Senhor lembra, porque o Senhor visita esse homem. Porque o Senhor lembra e porque o Senhor visita, sabe o que ele está apontando? Para a salvação. Ou seja, o Senhor lembrou porque era importante. O Senhor visitou porque Ele queria cuidar. E Ele fez isso com todos aqueles que o Pai escolheu. E agora eles vão receber salvação. Então Davi já aponta para o aspecto salvífico de Cristo, dizendo que em Cristo nós seremos salvos. E por isso que em Cristo, que antes foi coroado acima de todos os céus, é o mesmo Cristo que ao nos salvar, também concede a nós a coroa da vida. Aquele que não era nada, agora é coroado e honrado, não por aquilo que vocês são, mas por aquilo que Cristo é e por aquilo que Ele fez na cruz, com a finalidade de salvar. E a partir da salvação, você não pode mais declarar que você não é nada, porque agora você é. Porque o que você é, passou pelo sangue precioso, remidor de Jesus Cristo. Foi um alto preço que Ele pagou naquela cruz. E por esse alto preço, que nós sabemos qual é, nós podemos sim dizer que agora nós somos alguma coisa. Mas o que somos? Somos no Senhor, a quem nós pertencemos. O majestoso Deus, Ele olha para a sua criatura e mesmo em pecado, Ele manda o seu Filho resgatar e trazê-lo novamente à sua presença, recebendo coroa e honra do próprio Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Davi faz aqui, é simplesmente comparar a finitude do homem com a infinidade de Deus. Diante da magnitude do ser divino, o homem é um ser pequeno, mas que mesmo sendo pequeno, Deus vai coroar e honrar, porque Deus o criou à sua imagem e conforme a sua semelhança. Por mais que o pecado tenha distorcido essa imagem de Deus em nós, Deus em Cristo passa a restaurar a imagem que não está aperfeiçoada e não está completa, mas que está sendo aperfeiçoada no processo de santificação para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Mas essa imagem vai ser completamente aperfeiçoada e plena na eternidade. Aquela imagem perfeita foi pervertida pelo homem no pecado. Em Cristo foi restaurada e em Cristo na eternidade será aperfeiçoada. Por isso que o homem é, sim, importante para Deus. Depois o texto vai nos levar, nos versos 6 a 8, para o domínio sobre toda a criação. E um domínio que Deus vai restabelecer ao homem. Verso 6, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, e as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Na criação, Deus deu ao homem um propósito. Deus deu ao homem a função de ser o regente, o vice-regente de toda a sua criação. Deus deu ao homem a ordem de dominar e cultivar o jardim. Ele deu ao homem um governo, inclusive abrangente, dizendo que o homem deveria cuidar, nomear e gerenciar toda a sua criação. E sobre os seus pés, tudo lhe puseste. O homem criado antes da queda recebeu a missão de ser o representante de Deus, recebendo o mandato cultural de dominar a criação. Tem um autor chamado C.S. Lewis, em seu comentário, de Gênesis 1 a 11, ele vai dizer, Francis Schaeffer,
ele vai dizer que o domínio é um aspecto da imagem de Deus. No sentido de que o homem, sendo criado à imagem de Deus, encontra-se entre Deus e tudo que Deus decidiu colocar sobre o homem. Como ser criado, o homem não é mais elevado que tudo que foi criado, mas como ser criado à imagem de Deus, tem responsabilidade de conscientemente cuidar de tudo que Deus colocou sob o seu cuidado. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que o homem que foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus, esse homem recebeu um atributo, ele recebeu características, ele recebeu a faculdade volitiva, pensamentos, afeições e ações, para poder ser agora a voz do Senhor em toda a sua criação e reger a sua criação. E ele se tornou mais importante que as outras criaturas, porque ele recebe essa imagem. E por ele receber essa imagem, ele pode dominar, ele pode governar, ele pode de fato fazer o que Deus estabeleceu para ele. O problema, porém, é que o homem, tendo todo esse privilégio, abdicou dele quando pecou. E agora o homem não tem mais o mesmo poder que ele tinha de dominar os animais. O homem não tem o mesmo poder de dominar todas as coisas criadas. O homem não tem mais a força de estabelecer domínio. E por isso nós olhamos e vemos famílias em que o domínio deixa de ser do homem, passa a ser da mulher. Famílias em que o domínio deixa de ser dos pais e passa a ser dos filhos. Onde vemos que o domínio passa a ser dos funcionários e não do patrão. O domínio passa a ser dos liderados e não dos líderes. Nós passamos a olhar para a sociedade e ver de forma cultural a sociedade pervertendo o conceito de domínio, dizendo que o homem é machista quando ele quer dominar a mulher e a mulher precisa ter o seu direito e no seu direito ela tem que dominar. É ela agora que impõe as regras. O mundo está desvirtuando o conceito de domínio por conta do pecado e o pecado de fato faz isso. Mas aqui o texto antes aponta para a pessoa de Cristo. Porque a Cristo foi concedido o domínio sobre todas as coisas. Mas quando Cristo agora salva o seu povo, ele concede também a restauração desse domínio. E agora nós podemos voltar a dominar, conforme Deus estabeleceu. Contudo, ainda o pecado vai nos atrapalhar de viver esses princípios. Mas temos que resgatar, porque já temos a salvação, a habitação do Espírito para contemplar, viver e de fato, obedecer o mandato cultural de Deus. Nós temos que voltar aos padrões criacionais e estabelecer o que Deus colocou ao homem quando o criou. Em Cristo, o domínio é restaurado. Por isso que Davi primeiramente aponta para o domínio de Deus. Para dizer que o primeiro Adão tinha esse domínio, mas perdeu. O segundo Adão veio para dominar. E esse segundo Adão, que é Jesus Cristo, não só veio para dominar, mas ele veio para dar domínio aos escolhidos de Deus. Agora o homem precisa voltar a liderar a sua casa, precisa voltar a ser a referência para os seus filhos, precisa voltar a ser o padrão para os seus empregados. Ele precisa voltar a mostrar para essa sociedade que não é machismo quando o homem ele vive como cabeça do lar. É apenas a realidade daquilo que ele foi criado para ser. Em Cristo nós fomos chamados a novamente viver os princípios criacionais de Deus. Essa palavra aqui, sob os seus pés tudo lhe puseste. Lá em 1 Coríntios 15, Efésios capítulo 1 e aqui em Hebreus capítulo 2, quando nós lemos a liturgia, está referenciando a pessoa de Cristo. Por isso que nós podemos dizer que primeiro o domínio é a Cristo, para depois Cristo conceder novamente em restauração esse domínio para o homem. Então esse domínio que agora passamos a exercer é em tudo o que Deus concedeu ao homem antes da queda.
Toda distorção do mundo e sua agenda cultural não pode subverter o homem em seu propósito criacional. Deus assim o fez. Deus assim o resgata com o fim do homem voltar a estabelecer na sociedade os padrões de Deus. Como ele começou o salmo, ele agora termina. E assim como ele começa louvando, ele termina louvando. Porque quando ele olha, quando ele contempla, ele compara, não tem como. Deus de fato é magnífico. Deus de fato é o Senhor nosso. E o seu nome está sobre toda a terra. E o seu governo está sobre todas as coisas criadas. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós podemos dizer, é nosso. Porque antes ele nos comprou para que fôssemos dele. Queridos, isso nos leva ao descanso naquele que é soberano e governa todas as coisas. Podemos entregar a ele o nosso coração e as nossas angústias, mesmo que não saibamos como ele responderá à nossa oração. É suficiente saber que a nossa vida se encontra nas mãos dele. Por isso nós não podemos desesperar. Por isso nós não podemos perder o nosso chão. Por isso nós não podemos dizer, Deus, o Senhor não se importa comigo. Deus, o Senhor não está olhando para a minha situação. Quando estamos no desespero, nós não podemos fazer isso. Porque Deus, ele não é soberano em aspectos. Em alguns aspectos e outros não. Ele é soberano em todas as coisas. Deus é soberano em todas as coisas. Inclusive, na sua soberania, ele permite que o mal venha sobre nós. Em sua soberania, inclusive, ele permite o sofrimento. Porque o meio que ele encontrou para nos fazer cada vez mais parecidos com Cristo Jesus é o meio pelo qual ele viu que lapidar o homem precisa passar pela experiência de sofrimento. Porque quando o homem passa pelo sofrimento, é aí que ele vê se ele depende dele mesmo ou se ele depende de alguém que é maior do que ele. Por isso nós podemos descansar na soberania e no plano eterno de Deus. Deus não revelou o seu plano eterno, dizendo que Jesus Cristo nos salvaria e nos resgataria para morar celestial, onde não haveria mais problema algum, à toa. Ele revela o início, o meio e o fim da nossa história, inclusive prometendo e deixando guardada para nós a coroa da vida, para dizer, viva descansado naquele que continua a governar a sua vida, pois ele não apenas te salvou e te abandonou, ele te salvou e te sustenta, e no seu sustento provedor, ele está reservando para você a coroa, que já é tua. Você apenas vai encontrar no momento certo que Deus vai te chamar, me chamar, chamar a sua igreja para a morada eterna. Há desespero, mas não podemos permanecer no desespero, porque aquele que habita em nós consola a nossa alma. Deus não apenas nos salvou, mas toda essa obra, para que fosse real em nós e se tornasse uma realidade permanente, ele deixou a habitação do seu Espírito para aplicar e para garantir que a nossa vida estaria com ele e estará com ele na eternidade. O Espírito Santo habita em nós e é a garantia até o resgate da propriedade de Deus, que sou eu e que é você. Somos pequenos e fracos, mas em Cristo fomos salvos e recebemos a restauração do nosso governo. E enquanto caminhamos, Deus vai nos conformando à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Queridos, nós precisamos exercer, estabelecer, resgatar o papel que Deus nos deu. Homens, vocês precisam assumir o papel
que Deus estabeleceu para vocês. Mulheres, vocês precisam exercer o papel que Deus estabeleceu para vocês. Deus criou o homem e a mulher também, os dois, ambos da mesma essência, ambos conforme mais semelhança de Deus. Deus não fez distinção nenhuma entre o homem e a mulher. Deus apenas deu funções distintas para que na unidade pudessem ser completos e não na desunião. Quando a mulher assume o papel do homem, ela está dizendo: homem, você não é nada para mim. E ela está rompendo com os laços criacionais. Ela está rompendo com os laços que Deus tem com o casal. Ela está rompendo os laços que Deus estabeleceu ao unir os dois como uma só carne. Quando o homem ele abandona o seu papel e a figura que ele tem como cabeça do lar, ele abandona a sua igreja, ele abandona a sua casa, ele abandona os seus filhos e deixa as traças, deixa para o mundo. Deus chamou o homem para poder estabelecer a ordem na igreja, na casa, na sociedade. Ele é o cabeça. Ele recebeu a coroa na criação e foi restaurada essa coroa na pessoa de Cristo quando nos salvou. O homem precisa assumir o seu papel. Mas você pode dizer, mulher, mas o meu homem não faz isso. Ensine a ele. Mas não assume o lugar dele, porque a destruição é real quando há inversão de papéis. E nós temos isso testemunhado lá em Gênesis capítulo 3. Porque aquela queda se deu por uma inversão de papéis. Quando o homem não assumiu o seu papel de gerente, de regente, para dizer, não dê ouvidos à serpente, não coma desse fruto. Mas ele não fez isso. Ele deu voz. A serpente é a mulher. E quando Deus vai punir o homem e a mulher lá na criação, ele vai restabelecer novamente o princípio criacional, dizendo para a mulher que ela precisa ter o desejo voltado para o governo do seu marido. E o seu marido dominar no sentido de reger o seu papel como governador e cabeça do seu lar. Porque é assim que deve ser, e não diferente disso. O que a sociedade está querendo dizer para você, mulher, para você, homem, é viver contra a Escritura e contra os padrões estabelecidos por Deus. Dizendo, a mulher tem que mandar, o homem tem que ser o capacho, a mulher tem que sair para poder trabalhar, enquanto o homem tem que ficar em casa para cuidar. Essa inversão de papéis é por conta do pecado. Mas somos restaurados para não viver no pecado, mas para viver nos padrões estabelecidos por Deus. E por isso nós não podemos permitir que o mundo dite as regras do nosso lar, mas que a Escritura seja de fato a luz e a lâmpada ao ditar o modo operandi de viver do homem de Deus, salvo em Cristo e pastor da sua casa. Nós precisamos exercer também o papel de domínio sobre a criação, queridos. Mais uma vez a sociedade está dizendo assim, entenda, o animal tem mais valor do que o homem. E nós estamos não apenas abraçando essa ideia, mas estamos vivendo isso. Quando damos a um animal características humanas, como damos ao animal o papel de filho, como damos ao animal o papel que ele não tem, não foi criado para ser, mas na distorção do pecado, nós passamos a ter, a inculcar e a fazer. Isso é pecado, isso está errado, isso não está nas Escrituras, isso está na boca do povo, e esse povo que não é de Deus. Deus deu o animal de estimação para nós amarmos e cuidarmos, como a sua criação, mas não para colocarmos como filhos, porque não são filhos, não foram criados para serem filhos. Animais que deitam na cama, animais que recebem o cuidado e o carinho que o seu filho
Não tem. Isso não é de Deus. Isso é do mundo. Isso não é de Deus. Isso é dessa cultura pecaminosa. Não caia nisso. Não faça isso. Deus restabeleceu sobre você o domínio na salvação de Cristo Jesus para você dominar a criação, mas não ser dominado pela criação. Tenha sim o seu animal de estimação, cuide do seu animal de estimação, não coloque ele num pedestal que é do homem, porque foi o homem criado à imagem e semelhança de Deus, o animal não. Nós precisamos restabelecer os princípios criacionais de Deus. E o que mais me choca é quando vemos, dentro dessa cultura, pessoas adorando mais o animal. E essas mesmas pessoas que adoram mais os animais são as mesmas que dizem: mata as crianças. Nós somos a favor do aborto. O animal não. Esse nós temos que colocar no pedestal. A criança nós temos que matar, abortar. São essas pessoas que estão dizendo isso. E a essas pessoas estamos não só dando ouvido, mas também praticando as mesmas coisas. Deus estabeleceu em Cristo um novo padrão de vida. Viva o padrão que Cristo deu a você, a identidade que Cristo concedeu a você. E por fim, louve ao seu Criador. Como é bom e belo ver a igreja canta. Quando nós cantamos, tua igreja canta a ti. Nós queremos declarar em bom e alto som quem tu és. Mas esse louvor não pode ser um louvor apenas em momento de culto. Porque a Escritura vai dizer que o nosso culto é racional, é um culto contínuo. Nós temos que louvar continuamente o nosso Deus. Então, como Davi pôde expressar nessa canção a realidade daquilo que ele experimentou, nós temos que experimentar dia a dia de Cristo para cantar continuamente. Nós já sabemos que a canção é terapêutica, é refrigério para a alma. E quando ainda essa canção é de adoração, a alma bate palma em esperança, em alegria e contentamento. Sabe por quê? Porque ela está recheada da grandeza daquele que ela descansa, daquele que de fato é o Senhor da sua vida. Nós temos que cantar continuamente as canções que apontam para Cristo. Não canções que rebaixam a mulher, não canções que enfraquecem o homem, dizendo que o homem é desesperado pela mulher, é capacho da mulher, ou coisas desse tipo. A canção que tem que estar nos lábios dos filhos de Deus é a canção que aponta para Deus. A canção do Salmo é uma canção que aponta para a grandeza daquele a quem Davi conhecia. Qual é a canção que está no seu coração? Qual é a canção que está nas suas plataformas? Qual é a canção que você entoa? Qual é a canção que você escuta? Qual é a canção no seu coração? Aquilo que você canta revela muito daquilo que você é. Aquilo que você canta revela aquilo que você é. Revele para o mundo que você é um com o Senhor e somente a Ele você presta culto. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.